Derby Almeida e hoje nós estamos novamente na nossa jornada do posicionamento descomplicado. Lembra que falamos a respeito de encontrar o nosso posicionamento a partir de nós? Depois nós falamos sobre encontrar o nosso posicionamento a partir do outro. Fizemos algumas tarefinhas para que nós encontrássemos clareza nesse posicionamento, se é realmente o que nós queremos transmitir. Lembra disso? Hoje nós vamos... E lembra também de uma coisa. Eu falei a respeito de contar nossas histórias porque elas conectam. Então, nessas histórias, elas vão fazer com que o seu público, aquela pessoa ali que está te ouvindo, ela vai falar assim: uau, essa pessoa saiu também lá do nada, ela saiu do mundo comum, do mundo mediano e conseguiu ter vitória. Então, eu posso conseguir também. Então, nós vamos hoje selecionar as nossas histórias. Nós podemos selecionar as histórias a partir de um momento, de uma faixa etária que nós passamos. Nós podemos selecionar uma história de infância, para nós podermos contar de vez em quando. Então, nós falamos que tem que ter 6 histórias. Histórias da nossa infância, histórias ali da nossa adolescência, do início da nossa carreira, histórias de quando nós tentamos ou abrir uma empresa, ou nós tentamos começar uma família. Tudo isso são histórias que nós vamos aprender a selecionar. E eu vou contar para vocês uma história minha, que aconteceu, é verídica, então, né? Então, para vocês aprenderem a identificar os elementos da história que eu vou chamar de jornada do herói. Isso mesmo, nós nos conectamos com aquele herói, né, que vai lá, sai do mundo comum e vai desbravar algum lugar, passa por turbulências, às vezes leva rasteira e volta com a vitória. Então, vamos selecionar essa história sua também? Essa história aconteceu, olha, quando eu estava fazendo faculdade. Lá na faculdade a gente acaba, é uma vida muito corrida, era um curso de turno integral, então você passava muito tempo na faculdade, comia quando dava, comia muito fast food, às vezes o almoço era só um salgado. E aí, o que aconteceu? Você começa a sentir ali uma queimaçãozinha, né? E aí, essa queimação, você vai e toma o quê? Um gastrol ali, alguma coisa para diminuir essa queimação, e você acaba o quê? Se medicando por conta própria, pensando que vai resolver. E às vezes resolve até um certo ponto. Porém, depois de um certo ponto, isso não resolve. Por quê? Porque a gente acaba continuando naquela época, a vida estava do mesmo jeito. A gente não fez nenhuma mudança significativa. Então, se temos os mesmos hábitos, a tendência é também termos os mesmos resultados. E é isso que aconteceu. A queimação, ela só piorou de tal forma a paralisar, porque se a gente não foca em alguma coisa que está nos incomodando, isso vai só crescendo. Isso mesmo. Se a gente não pôr um basta, se a gente não der um pare ali, isso vai só aumentando. E foi isso que aconteceu. Foi até ficar insuportável, até ficar de cama mesmo e ter que ir para o hospital. Lá no hospital fizeram os exames e tudo e descobriu sim uma gastrite, não mais leve. Provavelmente ela era leve, mas uma gastrite já em estágio avançado. E graças a Deus que eu encontrei um profissional para poder pegar todo aquele histórico ali, um profissional que me olhasse de forma integral e falasse: olha, você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que tomar as medicações, mas você vai ter que fazer uma alimentação mais adequada e dar atenção a isso, porque isso vai melhorar. E foi isso que aconteceu. A gente começou a comer mais em casa, mesmo às vezes chegando numa aula mais tarde, mas priorizando esses momentos e priorizando uma alimentação, porque isso ia ser essencial para que o tratamento desse certo. Tomando as medicações nos horários adequados
E, assim, em questão de semanas mesmo, eu já vi a melhora e a melhora em qualidade de vida. Então, a melhora nos estudos, a melhora quando se ia sair ali para algum evento social. E isso foi uma virada de chave, porque a partir de então eu nunca fui mais a mesma. É verdade, eu nunca mais comi daquela forma. As frituras, elas ficaram num lugar assim bem especial e bem restrito, essa é a verdade. O refrigerante, ele tomou também um lugar bem especial ali, que de não se ter mesmo nas rotinas diárias, né? Ser uma exceção, até que eu me livrei disso, hoje não tomo mais. Então, a gente percebe que melhorou por conta disso, por conta dessas mudanças. E você também pode melhorar. Você pode melhorar na sua alimentação, você pode melhorar na sua qualidade de vida se você tomar também as mesmas atitudes. Percebeu aí alguns pontos? Eu quero agora evidenciar para vocês. O ponto é que quando você vai imaginar um W, eu estava num momento ali, estava tudo normal na vida, e aí eu fui afundando. Eu fui comendo errado, fui afundando mais um pouco. Então, tem os inimigos em comum que apareceu na minha vida. Então, você vai encontrar também na sua história os inimigos em comum. Até que eu cheguei, que eu pensei que eu cheguei no fundo do poço. Que era aquele momento ali que eu comecei a tomar os remédios por conta própria. E aí eu dei uma melhoradinha, mas a queda foi pior. Por quê? Não era o que eu precisava fazer exatamente, não era algo que ia ser resolutivo. Então, às vezes, o fundo do poço que eu achei que era só a tampa do fundo do poço. Então, você vai mais um fundinho do poço ainda. E aí você encontra lá no fundo do poço, gente, tem uma mola que você pode usar ela para ser uma mola propulsora para você voltar. E aí foi isso que aconteceu quando eu encontrei a pessoa, quando eu fui no hospital, encontrei os profissionais adequados e aí eu voltei a ter um caminho mais correto. Então, esse caminho você também vai encontrar na sua história. Então, essa nada mais é do que a jornada do herói. Ela serve para conectar as pessoas à sua história. E aí você vai contar, escolhe nesses momentos jornadas, mini jornadas do herói. Nós temos essas jornadas. Eu contei uma de uma parte de saúde, mas eu posso contar de uma parte profissional. Eu posso contar uma de uma parte familiar. Eu posso contar uma de uma parte financeira. Então, você escolhe a sua história que você vai conectar o seu público com o seu conteúdo. Gente, isso é muito importante. Dei um exemplo aí para vocês e agora mão na massa e você encontra a sua história, porque vai ser muito importante e muito interessante conectar com você através dessa história. Mais uma dica de posicionamento para você.